Abre conosco agora, por favor, em Jó, capítulo 42, versículo 10. Eu gosto de ler o livro de Jó, porque tem muitos ensinamentos ali, né? A experiência de Jó é dolorida, mas o final dele é alegre, amém? Talvez você está passando por um momento aí dolorido, difícil, todos passamos, mas a restituição de Deus sempre vem para aqueles que buscam a Deus e buscam andar nos princípios da palavra de Deus. E com Jó foi assim, ele é o exemplo para nós de restituição. Então esse domingo nós estamos orando pela restituição aqui no altar, como aconteceu. Quem crê que Deus pode abrir portas, né? Em todas as áreas da sua vida. Então venha orar conosco aos domingos. Todo domingo às 10 da manhã já tivemos o culto, agora segundo culto às 18 horas, que você venha orar conosco, portas abertas. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo fala: Deus me abriu uma porta grande e promissora. Fala para o seu irmão, Deus vai abrir para você uma porta grande e promissora. Quem crê? Levanta as mãos e fala: estarei na fonte da vida, clamando a Deus que esta porta seja aberta. Então fala para o seu irmão, Deus vai abrir. Quem já tem testemunhos de portas e na vida profissional, emocional, todas as áreas da vida. Mas o apóstolo Paulo fala, há muitos adversários. Então vamos lá, a palavra de Deus no livro de Jó diz: mudou o Senhor a sorte, é capítulo 4, primeiramente o verso 1, eu estou no verso 10, né? Jó capítulo 42, né? 42, verso 1, agora sim. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então Deus diz a Jó: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. E aí Jó responde a Deus, pode ir prosseguindo aí, por favor. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E continuando, por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Amém? Então essa foi a primeira experiência de Jó, de uma revelação do Deus vivo. Ele servia a Deus através da sua religiosidade, da sua fé. Deus se alegrava com a vida de Jó. Mas quando veio a provação, Jó se abalou um pouco, ele permaneceu firme, ele não negou a Deus, ele não se afastou de Deus, mas por algum momento ele questionou a maneira que ele estava vivendo, porque um homem justo, um homem temente, um homem fiel a Deus, estava passando por tantas provações incomparáveis. A provação de Jó foi perda de familiares, foi perda material, foram enfermidades, foram conflitos com a sua própria esposa. A dor dele era tão grande que ela falou, amaldiçoa a Deus e morre. E ele falava, eu não entendo porque isso está acontecendo, meu coração está amargurado, ressentido, mas eu nunca negarei o meu Deus. Só que aqui no capítulo 42, depois desse período de provação, ele declara, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
Irmãos, enquanto o coração de Jó, legitimamente, presta atenção, estava ressentido com Deus, isto abalou o relacionamento e a confiança dele em Deus. Não abalou o temor, mas a confiança na bondade e misericórdia de Deus. Momentaneamente a dor era tão grande que abalou o coração de Jó. E quem somos nós para criticar e apedrejar ou censurar Jó? E nesse período vieram 3 amigos de Jó, amigos em tempos de prosperidade, amigos também de fé, homens tementes a Deus, mas eles tinham uma visão também religiosa de Deus. E eles entendiam assim, de uma maneira simplória, que a dor e a aflição de Jó era fruto do erro de Jó, e não era. Nem toda dor, nem toda aflição, nem toda aprovação é fruto do erro. Muitas podem ser. Quem quer ter sabedoria para ouvir Deus e não sofrer por rebeldia, desobediência ou negligência? Quem não quer sofrer por isso? Levanta as mãos, fecha os olhos, fala: Senhor Deus, me livra das aflições que são frutos de um coração duro. Mas, Senhor Deus, me dê paciência e perseverança para superar as provações que farão parte do meu crescimento. Quando Jó entrou naquela prova, ele era um. Quando ele saiu, ele era outro, mais experiente, mais maduro. Ele próprio declara, fala: Deus, eu te conhecia num nível tão raso, mas agora eu sei que tudo podes, porque os meus olhos te veem. Deus é bom, Deus é misericordioso. E mesmo na dor, em alguns momentos, Jó falava: eu sei que o meu Redentor vive. Eu creio que no momento que nós passamos por uma dor, uma aflição, e nós falamos: isso não é propósito de Deus, isso vai passar, a bonança voltará, a tempestade vai passar e a bonança voltará. Quem crê, né? Deus é poderoso. Foi assim com Jó. Mas a primeira atitude de Jó que nós temos que ter para que possamos viver tempos de restituição, nós temos que manter o nosso coração confiante em Deus. Não podemos deixar nenhuma dor, nenhuma dificuldade afastar o nosso coração de Deus. Não deixe de estar na igreja, não deixe de cumprir os seus propósitos, não deixe de orar, não deixe de ler a palavra, não deixe de viver uma vida reta diante de Deus, porque o tempo de Deus para você virá e a restituição será em porção dobrada, em nome de Jesus. Porção dobrada. Primeira coisa, restaurar o relacionamento. Capítulo 42. Deus está restaurando. Deus revelou a Jó: eis-me aqui. Por que você está questionando? Por que você está dizendo que apesar de você ser justo, eu te abandonei? Eu que sou responsável por esta dor. Irmãos, Deus permitiu, mas Deus não foi o autor. Quem entende o que eu estou falando? Apóstolo Tiago fala que de Deus não vem mal. Fala comigo: nenhum mal vem do Senhor, porque a natureza de Deus é bondade, é misericórdia. Deus permitiu porque Ele sabia que Jó não iria negá-lo. E o tentador falou: olha, deixa eu tocar em Jó e veja se ele não vai te negar. E Deus falou: olha, mas só até esse limite. Irmãos, o apóstolo Pedro,
em Pedro, capítulo 5, olha o que ele diz, abre comigo lá, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 em diante. 1 Pedro 5, 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Continua, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Meu irmão, Deus não deixou de cuidar de Jó. Se Deus tirasse a mão, Satanás destruiria Jó. Deus permitiu ele ser provado, mas Deus estava cuidando dele. Tanto que o projeto de Deus foi restituir a Jó. Daqui a pouquinho nós vamos ler porção dobrada de tudo aquilo que ele perdeu. Porque Jó perseverou em seguir ao Senhor, apesar de momentaneamente estar questionando os caminhos de Deus, porque ele responsabilizava Deus. De Deus não vem o mal, mas às vezes somos provados para a nossa fé se fortalecer, e a recompensa, tudo aquilo que o diabo tentou contra você, Deus vai restituir em porção dobrada. Levanta as mãos, fala: aprovado, aprovado e recompensado. Jó foi provado, aprovado e recompensado. Mas primeiro ele restaurou a confiança em Deus, ele restaurou a comunhão com Deus, ele restaurou o relacionamento dele com Deus. Segundo, ele se humilhou diante de Deus. A palavra diz: Senhor, eu não te conhecia, eu me arrependo das palavras precipitadas que eu falei, questionando os caminhos do Senhor. Irmão, os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Isaías 55 fala: mas os meus caminhos não são vossos caminhos, e meus pensamentos não são vossos pensamentos. Fala para o irmão ao seu lado: os caminhos de Deus são diferentes. Deus vai te dar o desejo do teu coração, mas os caminhos dele são mais altos. Jeremias 29, 11 diz: bem sei que pensamentos tenho sobre vós, para vos dar o fim que desejais, pensamentos de paz e não de mal. Mas a Isaías 55 fala: os pensamentos de Deus são mais altos. Irmão, Jó experimentou na história dele um caminho que ele nunca pensou que ele ia passar, mas ele venceu e Deus lhe restituiu tudo que ele perdeu em porção dobrada. Então Jó reconciliou o coração com Deus, Jó se quebrantou em arrependimento. A palavra diz que ele fala lá em Jó 42, versos 5 e 6, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Nos momentos mais difíceis, continua confiando, continua crendo, continua obedecendo, porque o cuidado de Deus está sobre você. O apóstolo Pedro fala: Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós no meio das provações. Em nenhum momento ele se afastou, em nenhum momento ele abandonou Jó, em nenhum momento Deus vai te abandonar. Quando você está ali passando aflições, tenha essa confiança em Deus e fala: Deus, me ensina a andar em caminhos novos que eu ainda não conheço. E ele falou: por isso eu me abomino
me arrependo no pó e na cinza. Humilhar, quebrantar diante de Deus, isso é agradável a Deus. Ana estéril, sofrendo a falta de um filho, e a palavra diz que ela foi no templo e ela falava: Deus, me dê este filho que eu tanto desejo. Meu irmão, teu desejo do teu coração está diante de Deus. Como diz aquela canção do bispo: no teu nome e na tua memória está o desejo da minha alma. Isaías 44, quem crê, levanta as mãos e fala: Senhor Deus, ainda que eu passe o vale da aflição, não serei envergonhado. Quero ter um coração confiante, quebrantado, para receber o melhor do Senhor. Quem pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Quebrantamento. Vai vir uma outra parte que Deus fez com Jó. Vamos continuar lá, verso 42, capítulo 42, verso 10, por favor, do livro de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Deus falou: Jó, seja misericordioso, perdoe aqueles que te ofenderam. Irmão, a restituição é bloqueada se não há perdão. Quem entende o que eu estou falando? A amargura, o ódio, o ressentimento impede as nossas orações de ser liberada, fica lá bloqueada. Jesus fala isso com muita propriedade. Mateus capítulo 6, verso 14, pode projetar para nós 14 e 15. No final da oração, após o Pai Nosso, olha que Jesus explica. No final do Pai Nosso: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não é isso? E Jesus explica aos apóstolos: porque se perdoar os homens as suas ofensas, também o seu Pai Celeste o perdoará. Continua, por favor, mais um. Se, porém, não perdoar os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E Jó tinha 3 amigos. E os 3 amigos começaram, em vez de consolar Jó, começaram a condenar Jó. Condenar, mas sem um fato determinado. Eles condenavam só por causa da penúria que ele estava passando. E eles começaram a falar que ele era isso, que ele era aquilo, que ele tinha abandonado os caminhos de Deus, que ele era orgulhoso, que ele colocou a confiança dele nas riquezas. Irmão, já está difícil. Os amigos, em vez de ajudar, pesou mais. Oh, que Deus nos dê sabedoria. Quem quer sabedoria para ajudar aquele que está ferido e machucado? Não vamos chegar atirando pedra. E aí Deus falou: Jó, você vai perdoar eles. Veja capítulo 7, você vai orar por eles. Olha capítulo 42 de Jó, volte lá, verso 7. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Irmão, conta quantas vezes Deus vai falar carinhosamente de Jó. Coração de Deus estava ali, torcendo por Jó. Deus te ama, Deus está falando: não retroceda, não abandone a sua confiança, não abandone a sua fé, porque ela terá grande recompensa.
Quem pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Primeira vez ele fala: olha, vocês não se arrependeram diante de mim como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó. Quem gostaria que Deus falasse de você assim? Ele é meu filho, eu amo ele, ele tem sido fiel, ele está sempre me buscando de todo o coração. Oferecei holocausto por vós, pois o meu servo Jó orará por vós. 3 vezes, irmão. Porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Oh, Deus é bom, meu irmão, Deus é maravilhoso. Aqueles que zombaram, aqueles que acusaram injustamente Jó, Deus exaltou Jó diante deles. Quem crê que Deus vai abençoar você de tal maneira que você vai poder ser instrumento de Deus para abençoar aqueles que zombaram de você e da sua fé? Meu servo Jó, que título maravilhoso. Quem quer ter esse título? Quem quer ser reconhecido lá? Meu servo, minha serva, todo domingo lá na fonte da vida, diariamente lendo a minha palavra, diariamente entrando no seu quarto, separando um momento de comunhão comigo. Deus é Deus de relacionamento. Deus é Deus que tem prazer em nos abençoar, ainda que momentaneamente passamos provas. Deus está esperando o momento da aprovação. Por isso que o apóstolo Tiago diz no capítulo 2, capítulo 1, versículo 2 a 3, ele fala que nós somos bem-aventurados, alegrai-vos ao passar por várias provações. Coitado, Tiago, ficou biruta. Não, porque depois de provados e aprovados, recebereis a coroa da vida. Jó foi provado e aprovado. Restituição, quando ele restaurou a confiança em Deus, quando ele perdoou aqueles que tinham escarnecido, zombado, acusado ele em vez de consolar. Então foram Elifaz, verso 9, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, fizeram como o Senhor lhes ordenara. Deus não tem prazer em rejeitar. Deus corrige com amor. Quantos podem aplaudir mais uma vez esse Deus maravilhoso? Deus corrige com amor. Ele falou: vocês 3 não se quebrantaram diante de mim, vocês 3 não, vocês acusaram Jó de maneira leviana e não se quebrantaram diante de mim. Vão e peça Jó para orar por vocês. Já pensou chegar ali, acusaram tanto homem, chega lá, se humilha, se quebranta. Fizeram como o Senhor lhe ordenara. Meu irmão, quem quer ser pronto para arrepender, quem quer ser pronto para voltar para o caminho, quem quer corrigir os teus atos, quando Deus te mostra o caminho certo, porque te espera misericórdia, te espera bondade, te espera restituição. Caminho de obediência é caminho de restituição. O Senhor aceitou a oração de Jó. Jó perdoou. Jó orou por eles. O que diz o apóstolo Paulo? Abre comigo lá, Romanos capítulo 12, verso 18. Depois a gente volta aí de Jó. Romanos capítulo 12, a partir do verso 18. Se possível, quanto depender de vós, tenham paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados,
mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Na vida nós passamos por momentos que muitas vezes somos injustiçados. Deus fala que a vingança pertence ao Senhor. Mas Jó foi injustiçado. Deus deu oportunidade e falou para aqueles que zombaram dele, falou: vai lá e pede Jó para orar e eu vou tirar este mal sobre vocês. E Jó perdoou, e Jó orou por eles. Mas aqueles que não arrependem, não vingue com suas próprias mãos, não deseje o mal. Continua projetando Romanos. A palavra diz, por favor, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A bispa costuma falar uma frase: o mal faz mal para quem faz mal. Agora fala comigo: o bem faz bem para quem faz o bem. Amém? Não pague o mal com o mal. Se você entra no nível do inimigo, se responde no nível da carne, da violência, você está perdendo a bênção, porque as orações ficam bloqueadas. Quer restituição? Reconcilia com Deus. Quer restituição? Quebranta o coração diante de Deus. Quer restituição? Perdoa os teus inimigos, perdoa aqueles que te ofenderam. Ah, bispo, mas eu tenho que voltar a ser prejudicado? Não, ele só manda perdoar. Quem entende o que eu estou falando? Ele manda perdoar, ele não manda aproximar, não manda você fazer coisas que não compete. Mas se ele arrepender, tem um coração disposto a perdoar. Apóstolo Paulo fez muito mal para a igreja. Apóstolo Paulo perseguiu, prendeu, participou do apedrejamento de Estevão. Mas Deus apareceu para ele, ele se arrependeu, pôs a boca no pó, ficou 3 dias cego. Ananias batizou Paulo, e ele se tornou um apóstolo de Jesus Cristo, que evangelizou toda a civilização conhecida na época. Amém? Fala comigo: o perdão libera a bênção, o ódio libera o mal. Por isso que o apóstolo Paulo fala: não te deixes vencer com o mal. Irmão, o que Estevão orou quando eles estavam apedrejando ele? A palavra diz que ele falou: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Falou: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O que Jesus orou na cruz? Ele liberou perdão sobre a humanidade. Aí, como nós cantamos, o diabo perdeu, a igreja venceu, você venceu, porque nós estamos debaixo da misericórdia, da bondade e da restituição de Deus. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Então, versículo 10, olha o que diz: mudou, volta Jó 42:10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuíra. Outra coisa, Jó creu que Deus era poderoso para curar, para restituir a dignidade,
para restituir o patrimônio, para restituir tudo aquilo que o diabo roubou dele. Meu irmão, se em algum momento o diabo saqueou, roubou, atacou sua saúde, sua mente, sua família, seu patrimônio, seus bens, ande no caminho de Deus como Jó, porque Ele é poderoso. Creia que Ele pode restituir em porção dobrada.